Nesse vídeo, vamos ver uma operação ganha-ganha, de risco praticamente nulo, com chance de acerto de mais de 99%. Exatamente isso. Então se liga nesse vídeo que está sensacional. Vamos lá então ver que operação maluca é essa. Já te digo, é uma operação que usa opções, que eu gosto muito de fazer. E quem gosta de fazer essas operações sabe quem é? O cara aqui, o Warren Buffett, o velhinho adora a operação. Pega, estagiário! Então vamos lá, estagiário, acorda, estagiário, tudo bem? Tá vivo? Tá, vamos lá então. Operações com altíssima chance de ganho. Você vai ganhar 99% das vezes. E mesmo quando você perder, no 1% que você perder, você vai ver que você não vai perder nada. Na verdade, você não perde. É por isso que eu falo que é uma operação também sem risco. Porque ou você ganha, entendeu? Vamos entender melhor o que está por trás dessa operação para você ver que não é maluquice, não é invenção minha. Isso é estatística de mercado. Vou te mostrar números que vão te provar isso. Deixando a brincadeira de lado, que realmente essas operações ganham em todos os cenários possíveis. Essa operação é chamada de venda coberta de opções. O termo cobertura já te dá a ideia de segurança. Então ela é baseada no seguinte conceito. Em 30 dias, se você fizer a operação hoje, passando 30 dias para o futuro, você tem uma janela de tempo aqui, que é uma janela ideal para essa operação. Olhando aqui para o gráfico, olha só o que acontece. Imagina que você tem um preço da ação, está nesse ponto aqui. Então você tem uma distância para o vencimento aqui de 30 dias. Tá? Você vai fazer uma venda coberta de opções aqui com 30 dias para o vencimento. Essa operação, 99% das vezes dá certo. Eu vou te mostrar e vou te provar por que dá certo. E o que é dar certo? É não ocorrer o exercício da opção. Então, a gente diz que a operação de venda coberta, entre aspas, deu certo quando não ocorre o exercício. Você vai ver que a chance de ser exercida é muito pequena se você fizer a operação conservadora, que eu gosto de fazer, a operação conservadora. E a gente vai ver ainda que mesmo quando dá errado, você não perde dinheiro. Então é por isso que eu chamo de operação ganha-ganha. E o que está baseada? Essa operação está baseada no seguinte fato. Porque você vê aí o gráfico de preço, né? O gráfico de preço das ações, ele tem esse formato. O preço sobe, cai, ele vai fazendo zigue-zague. E o que acontece? Que, estatisticamente, os preços não variam muito no curto prazo. Eles podem até valorizar muito, variar muito em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos. Mas no espaço de uma semana, um mês, os preços tendem a não variar tanto, porque ao mesmo tempo que ele pode subir 2%, ele pode cair 2%. Ele pode subir 3%, cair 2%. Então ele vai sempre fazendo esse zigue-zague aqui, que é característico. Variações maiores que 10% em um único mês são muito raras. Até acontece, mas são difíceis de acontecer. Então você percebe que o preço ele sempre se movimenta ali em torno de uma média, é chamado média móvel isso. E você vê que ele tem ali, né, ele se movimenta dentro de 2 bandas, uma distância da média para baixo e para cima. Então, estatisticamente, em 99% das vezes, 90%, 99%, depende da ação, o preço vai ficar dentro dessa faixa. Tem uns momentos que o preço ele vai ali, né? Chega na banda superior, depois ele cai, depois ele sobe de novo, né? Isso acontece se você pegar gráficos de empresas, ó, olha o que acontece, tá vendo? Que o índice do Ibovespa Futuros, você vê que o preço está sempre ali, né? Quando ele bate na banda de cima, ele tende a retornar à média. Mesma coisa aqui, ó, que é o preço do dólar. Você vê que os preços eles tendem a ficar sempre, né? Lógico, você vê que no médio prazo, você tem no longo prazo mais longo, você tem uma queda. Mas dentro daquele curto prazo ali, você tem a ação variando pouco. Estou dando um exemplo mais fácil para você entender do que o gráfico, uma tabela. Então, nessa tabela aqui, a gente tem variações mensais do Ibovespa em 10 anos. Então, 2013 a 2023. Então, a gente tem 10 anos de variação, tem 119 meses. For faltando ali um mesinho ali em 2023. Então, nesses 120 meses, vamos arredondar para 120 meses, vamos ver os momentos em que o Ibovespa variou menos de 10%. Ó, foi esses períodos aqui. 7 meses em 120. Apenas em 5,8% das vezes o preço caiu mais do que 10%. E subiu. Vamos ver quantas vezes que ele subiu mais do que 10%. Aqui, ó. Pouco mais. Então, em altas maiores que 10% foram 9. 9 altas maiores que 10% em 120 meses. Ou seja, em 7,5% das vezes o Ibovespa subiu mais do que 10% em um mês. Isso acontece também com as ações, né? Lógico, ele está pegando o índice Ibovespa, que é o índice da Bolsa, mas também a gente pode extrapolar essa mesma análise para as ações. Petrobras, Bradesco, Banco do Brasil, etc. Tem ações que são mais voláteis, menos voláteis. Mas na média é isso aqui. Isso aqui é um índice médio. Então, no total, se você pegar movimentos maiores de grande elasticidade, em 13% dos meses a gente teve movimentos maiores. 87% não, ficou dentro dos 10%.
Pensando também que 2010, a gente teve aqui grandes momentos de volatilidade, né? Teve a crise lá da Dilma, do impeachment, 2016, que a bolsa caiu muito. Teve 2020, a gente teve a crise da Covid, teve uma grande baixa, depois uma grande recuperação. Foi um período bem volátil na Bolsa de Valores. Se a gente pensar numa média histórica, a gente pode pensar em 10%, 90%. Que é o número que a gente trabalha. A gente trabalha que a chance da operação de venda coberta do preço variar muito e você ser exercido é de 10%. Então é isso que a gente trabalha. Imagina que o preço é R$10. Olhando o gráfico aqui agora. Em 30 dias, a gente entende o seguinte, ó. A chance do preço ficar... Então, vou tentar explicar de uma outra forma. Imagina que o preço aqui é R$10. Vai passar 30 dias. A chance do preço ficar entre 9, ou seja, ele cair um pouco, ou subir um pouco, e ficar entre 9 e 10, essa chance aqui é de mais ou menos 90%. É uma chance de mais ou menos 90%. A chance da ação do preço ficar acima de R$11 é, portanto, 5%. E a chance do preço cair abaixo de 9 é 5%. Então, essas probabilidades aqui que trazem para a gente o exercício, a chance de ser exercido, tanto na venda de call, que seria essa área aqui, quanto na venda de put, que é 5% também. Então, como a venda coberta funciona, vamos entender isso aqui na prática, olhando o gráfico agora, fazendo um exemplo prático. Imagina que você tem uma ação que está custando R$38. Eu vou fazer uma venda coberta de call, que é um tipo de opção. Vou botar 10% do preço acima e vou vender aqui uma opção com strike de R$41,80. Quando eu vendo a opção, eu ganho dinheiro. Sempre que eu vendo a opção, eu ganho dinheiro, eu boto no bolso. Essa que é a rentabilidade. Qual a minha chance de ser exercido nessa operação? Eu vou ser exercido se o preço ficar nessa região aqui, ficar acima de R$41,80. A minha chance de ser exercido é mais ou menos 5%. Se ficar abaixo aqui, eu tenho 90%, aqui 5%. Então, a minha chance de exercício é 5%. É apenas isso aqui. Aqui abaixo, ó, é a chance de não ser exercido, 95%. Então, 95% das vezes que eu fizer essa venda, a tendência é que eu não seja exercido. É a ideia básica da venda coberta. A minha chance de ser exercido é pequena. Então, tenho mais ou menos 95%. Então, vamos tentar entender com números. Nesse caso, o investidor vende 1.000 opções call. Ele tem ação, tem que ter a venda coberta, você tem que ter ação, tá? Tem que ter ação para você poder fazer a venda coberta de call. A cobertura é ação. Então, ele vendeu 1.000 opções, para dar exemplo, ganhou 35 centavos por opção. Então, ele botou no bolso R$350. Tá? Esse dinheiro é dele, é o dinheiro que ele ganha. O strike da opção tá aqui, ó, R$41,80. Esse é o preço do exercício, tá bom? É o strike que vai determinar se ele vai ser exercido ou não. Então, no cenário 1 aqui, o preço subiu, mas foi para R$41,79. O que acontece? Nesse caso aqui, foi para R$41,79. Também o preço pode variar, pode ficar aqui. E em qualquer posição que o preço fique abaixo de R$41,80, ele não será exercido nessa venda de call. Não acontece o exercício, ele vai ficar com dinheiro. Então aqui, a chance que a gente viu é de 95%. A chance dele ser exercido é 5%. Nesses casos aqui, qualquer cenário desse aqui, o investidor não é exercido e pode fazer uma nova venda coberta para o mês seguinte. Então você pode ficar fazendo venda coberta de forma indefinida. É por isso que você pode rentabilizar todo mês sua carteira usando opções. Agora, no cenário onde o preço suba muito, ficou aqui, R$42, ficou acima, né? Ficou acima do strike. Nesse caso aqui, ele vai ser exercido. Aí pensa bem, ele vai ser exercido. Lembra que eu falei que mesmo que dê errado, a operação dê errado, aqui no caso, entre aspas, está dando errado, né? Isso é ruim? Vamos pensar bem. Não. O que acontece se for exercido? Ele não perde as ações, ele não tem prejuízo. Imagina que ele vai ter que vender, se for exercido, o que é exercido? Ele vai ter que vender as ações que ele tem 1.000 ações, ele vendeu 1.000 calls, 1.000 opções, ele tem 1.000 ações. Ele vai ter que vender as 1.000 ações que ele tem pelo preço que ele determinou no strike, que é R$41,80. Então imagina que, aqui nessa segunda caixinha preta, imagina que o PM dessa ação é de R$25. Quando exercido, ele vende as ações. Então ele vai ter um lucro de 54%. Muita gente pensa de forma errada que quando você é exercido, você perde as ações. Isso não acontece, você não perde. Você vende as ações. Na verdade, é uma operação feita automaticamente pela corretora. Ela vai vender as ações para você e vai botar o dinheiro na sua conta. Então, nesse caso aqui, mesmo com o exercício, mesmo que a operação deu errado, ele está ganhando dinheiro. Aquele R$350 que ele vendeu a opção, ele já ganhou, já é dele. Além desse dinheiro, ele está ganhando também o lucro da venda das ações, entendeu? Então, ele fica com o dinheiro da venda coberta no bolso e também ganha dinheiro. Então, exercício não significa prejuízo. Isso é uma coisa que, de forma errada,
nada no Brasil foi disseminado isso, até por alguns educadores financeiros que não conheciam muito, né, as opções, foi disseminado que se você é exercido, você pode perder tudo, você pode perder as suas ações, isso é uma bobagem. Inclusive, muitas estratégias de opções são feitas para ser exercido. O cara quer ser exercido. Não o caso aqui desse exemplo aqui, tá bom? Agora, se você perceber que você pode ser exercido, o que geralmente é feito? Né? Tem uma possibilidade de você reverter a operação. Imagina que o preço começou a subir, né? Então o seu strike é 41,80. Então o preço, antes, que está faltando, imagina que está faltando aqui, para o vencimento estão faltando 10 dias. Aí o investidor percebe o seguinte, poxa, está faltando aqui 10 dias para o vencimento, o preço está em R$ 42. O preço pode cair? Pode. Você só vai ser exercido no vencimento. Você pode fazer uma operação para reverter essa probabilidade de exercício. A operação é chamada de rolagem. Rolagem quando você não quer ser exercido, você acha que pode ser exercido e tal, e você faz uma rolagem. E o mais legal é que em 95% dos casos é possível fazer a rolagem com sucesso antes de você ser exercido. Entendeu? Então imagina, a sua chance de ser exercido é 5%. Nesses 5%, você pode tentar fazer rolagem. E em 95% dessas vezes, você vai ser bem sucedido. Então, a sua probabilidade de ser exercido é muito pequena. Então tá aí, ó, voltando aqui, ó. A probabilidade de ser exercido, de fato, não é 10%, é muito menor, ficando entre 0,5% a 1%. Assim, a probabilidade da venda coberta dar certo, entre aspas, dar certo, né, é mais ou menos 99%, ou até mais do que isso. Então, a chance de você ser exercido é muito pequena. Quanto mais conservador você for, menos chance de ser exercido. Mesmo que você entenda que pode ser exercido, você pode fazer a rolagem. Entendeu? Às vezes é até melhor deixar ser exercido, porque não tem problema nenhum. Então a venda coberta dá certo em 99% das vezes quando feita de forma correta. E se você quer aprender mais sobre opções, eu vou deixar um link aqui para você acessar um conteúdo gratuito meu. E se você gostou do vídeo, esse conteúdo é gratuito, não paga nada, a gente não tem área de membros, não tem QR Code, não tem propaganda de camiseta, não tem propaganda de caneca, nada disso. Você vê que aqui não tem propaganda nenhuma. A gente quer gerar um conteúdo para você que gere valor. E como é que você pode pagar esse conteúdo? Você gostou? É dando a curtida. Deixa a sua curtida, deixa seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação. Isso já ajuda muito o canal. Tá? Todo vídeo nosso, a gente olha como métrica de sucesso, quantas curtidas que teve, quantos seguidores que gerou, quantos comentários. Então, se você deixar sua curtida, seu comentário, isso ajuda muito o canal. Isso mostra que a gente está fazendo conteúdo que você está gostando, está curtindo, e isso ajuda demais o nosso crescimento. Tamo junto? Forte abraço então, a gente se vê na próxima. Valeu!